Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje, reforço sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Dois aspectos tão importantes que eu expliquei de forma pontual na aula passada, e hoje eu vou trazer esses dois aspectos mais uma vez e irei sintetizar mais ainda para que facilite no processo de compreensão de vocês, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês das aulas remotas, ok? De Sociedade e Cultura e também de ensino religioso. Mas essa aula aqui, ela é de Sociedade e Cultura. Aqui abaixo segue o meu e-mail, para que você possa estar mandando alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, enfim. Fique à vontade, tá? Lembrando que temos também o que, pessoal? Os nossos combinados para as aulas remotas. Então, o nosso primeiro combinado é acerca da atividade. Então, você faz a atividade dentro do horário programado de Sociedade e Cultura, envia para o seu professor de Sociedade e Cultura para que ele possa estar corrigindo e entendendo que, de fato, você está compreendendo o conteúdo, ok? Quando forem fazer atividades, vocês poderão utilizar como suporte essa videoaula, como também a apostila. Professor, eu não tenho uma apostila. Peça ao seu professor, né, da sala de aula, a sua professora, que ele vai te enviar a apostila, tá, pessoal? Ele vai disponibilizar para você a apostila, ou senão você pode estar utilizando essa videoaula aqui, ou senão você poderá também estar recorrendo a um outro meio disponível aí para você, ou você pode estar pesquisando, enfim. Tudo a nível de facilitar o processo de compreensão de vocês e que vocês consigam responder a atividade, que não está difícil assim, tá? Esses são os nossos combinados e também lembre de deixar o seu nome aqui abaixo, né? Onde você mora, escola onde estuda, enfim, né? O bairro, cidade, avenida, o que for. Deixe seu comentário aqui abaixo, depois eu dar uma passadinha, revendo aí essas questões e comentando com vocês, beleza? Então, nosso conteúdo aqui é reforço sobre etnocentrismo e relativismo cultural, tá bom? Então, antes de mais nada, trazer mais uma vez a definição de etnocentrismo. Vocês percebam a palavra etnocentrismo como uma questão histórica. Ela não é algo, não é uma palavra gerada do presente, mas que o etnocentrismo, ele é resultado de todo um processo histórico, tá? Que está associado aí até também com a própria disciplina de história. Então, o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Então, diante disso, pessoal, é uma visão única e superior, melhor que a dos outros. Etnocentrismo significa a partir do momento que você coloca a cultura, a sua cultura superior à cultura do outro, onde você acaba ali influenciando e, ao mesmo tempo, intervindo que o outro deixe de praticar a sua cultura para praticar a sua. Então, nós temos ali uma das primeiras evidências de etnocentrismo, ou seja, quando você impõe a sua cultura sendo superior à cultura do outro. Isso ocorreu bastante durante o processo de colonização das terras brasileiras, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, com a sua cultura europeia, imporam a cultura europeia sobre a cultura dos povos indígenas. Ali é uma prática exemplar, né, e bem clara e objetiva, de etnocentrismo, onde a cultura europeia é o centro das discussões e existe todo um processo de adoração e veneração da cultura europeia como a melhor, mas a Europa é isso e aquilo. Então, ali é uma forma prática de etnocentrismo. A questão é o seguinte: quando praticamos o etnocentrismo, colocamos uma cultura superior à outra, nós acabamos menosprezando, inferiorizando aquela outra cultura. Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles colocaram sua cultura superior aos povos indígenas, em contrapartida, eles condenaram, né, e julgaram a cultura dos povos indígenas como uma prática demoníaca, como práticas culturais ligadas ao mundo animalesco. Então, eles associaram os povos indígenas a animais. Então, diante disso, temos ali uma questão etnocêntrica. Então, o etnocentrismo não é algo legal. Tá? E como eu sempre falo para vocês, a gente não pode, de forma nenhuma, colocar uma cultura superior à outra. O que é que a gente pode fazer? Analisar de como essas diferentes culturas elas foram se adaptando em diversos locais e em diversas regionalidades. Se elas são
de diversos locais, diversas regionalidades, significa que cada uma possui um aspecto diferente. Então, a cultura da região do norte é diferente da cultura da região nordeste, e a região nordeste é diferente da região sul. Então, é essa diversidade cultural que deve ser analisada, cada uma dentro do seu próprio contexto, cada uma dentro do seu próprio valor histórico e cultural. E não comparar como uma melhor, como uma religião pior, tá? Então, julgamento de valor da cultura do outro nos termos da cultura do grupo do eu. É quando eu pego, por exemplo, eu vou analisar a cultura da região norte. Aí pego a cultura da região norte, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o carimbó. O carimbó é uma prática cultural, não é isso, pessoal? Uma dança da região norte. Então, eu pego o carimbó, analiso ele a partir dos meus conceitos de mundo, a partir da visão do Nordeste para com o carimbó. Isso aqui é uma forma de etnocentrismo, é quando eu pego a ideia do outro e analiso por meio dos meus conceitos. Sendo que, na verdade, deveria ser o contrário. É você entender a dança do carimbó e, ao mesmo tempo, você analisar a partir da realidade da região norte. Analisar a partir da realidade deles e não a partir da realidade da minha. Tá? Então, diante disso, é a negação do outro. Quando você acaba agindo de forma etnocêntrica, você acaba negando a cultura do outro, tá? Isso aí quem fala é o antropólogo e pesquisador Everaldo Rocha, tá? Publicada ali uma obra de 1994. Tá? Então, aqui, pessoal, essa aqui é uma imagem SAGE, né, específica e pontual sobre o etnocentrismo. Na aula passada eu trouxe uma outra, agora aqui já é um outra, aqui é um cartoon, não é uma SAGE não, aqui é um cartoon. Então, diante disso, pessoal, o que a gente pode analisar aqui? Nós temos aqui dois mundos, não é isso? Vamos já temos dois mundos. O mundo da cultura indígena, tá? E aqui temos o quê? A cultura europeia. E aqui existe um encontro de duas culturas. Observem que esse mundo aqui está a zombar, a mangar, né, da prática religiosa dos povos indígenas, né? Então, vejam só, são duas questões religiosas, né? Porém que aqui nós temos a religião politeísta, né? Eles acreditavam na existência de vários deuses, inclusive hoje ainda existem diversas tribos que acreditam na existência de vários deuses, parte, né, do credo de cada um. E temos aqui a religião monoteísta. Observem que enquanto os povos estão adorando, outros estão zombando. Aqui é uma forma específica de etnocentrismo, onde a religião monoteísta, aqui representada, né, pelos portugueses, quando chegaram ao Brasil, colocaram a sua própria religião superior à dos povos indígenas. É o etnocentrismo, quando se coloca a cultura, um aspecto religioso ou manifestação cultural acima de outras. Tá, pessoal? Ali é a definição clara de etnocentrismo. Existe etnocentrismo e existe relativismo cultural, como eu pontuei para vocês aqui na aula passada. Então, eu vou aqui comparar para vocês entenderem que o etnocentrismo não é algo legal, mas o relativismo, a princípio, dá a entender que é algo legal, mas se a gente não tomar um pouquinho de cuidado ao analisar essa palavra, a gente pode reforçar a separação de culturas, e isso aí se torna uma consequência grave. Então, vejamos só, o etnocentrismo, visão centrada ou egocêntrica, ou seja, o eu, apenas o eu. A minha cultura é melhor, a minha cultura é isso, a minha cultura pode, a minha cultura é aprovada, a minha cultura é isso e aquilo. Então, a visão egocêntrica de uma cultura em relação às outras. Avalia as outras culturas a partir de si própria, dos seus valores e padrões de comportamento. Então, quando vai para uma manifestação cultural, na minha cultura não pratica aquilo, não. A minha cultura é tão diferente, a minha cultura é assim. Então, você está sendo etnocêntrico, você está julgando a cultura do outro a partir do seu próprio mundo. E, na verdade, você tem que entender a cultura do outro a partir do mundo do outro, tá? Essa aqui é a ideia de etnocentrismo. E relativismo, pessoal, aceita e respeita a diferença cultural, ok? Cada cultura só pode ser avaliada a partir de dentro, isso é dos seus valores, ideais e padrões de comportamento, né? Até aí tá tranquilo. Etnocentrismo promove a assimilação. O que é assimilação? O processo de observação, tá? As culturas dominantes tendem a impor seus valores e modelos de
comportamentos das culturas minoritárias. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles impuseram sua cultura sobre os povos minoritários. Quem são os povos minoritários? Os povos indígenas. Aqui é etnocentrismo. Dentro da questão do relativismo, o que é que nós temos? A diferença. É essa a grande questão aqui, né? Que o relativismo, ele prioriza a separação. Não. Se você é dessa cultura, você fica aí dessa cultura. Se você é da cultura X, você fica aí na cultura X. Se você é da cultura Y, você é da cultura Y. E essas duas culturas não podem se juntar. O relativismo, ele promove uma separação de mundos. Aí agora isso daí que se torna complicado, né? Há diferenças culturais que toleram, mas que vivem de costas voltadas, sendo contato entre si e tendem a se separar-se ou se isolar. Quais são as possíveis consequências dessa separação? Pode ocorrer fenômenos de segregação. O que é segregação? Separar o que é da cultura e o que não é da cultura. Então tem que tomar um cuidado com esse relativismo. Relativismo traz a ideia do que? Relativar. Analisar a cultura dentro do seu próprio contexto. Respeitar e, ao mesmo tempo, aceitar a cultura do outro, analisando os signos que estão ali ao seu entorno. Então, vamos pensar o seguinte, a gente sabe que o carnaval nem trabalha nenhuma prática cultural, né, durante o período carnavalesco. Ok. Não é isso? Beleza. Mas a gente sabe que nesse mesmo período de carnavalesco, nós temos o frevo, né, que é na região de Pernambuco, enfim, que pertence àquele contexto. Eu posso dizer que os blocos carnavalescos, os blocos de rua, ele é superior ao frevo? Não, porque são duas culturas distintas, que se deram em locais diferentes e que cada uma tem o seu próprio significado. Se eu colocar o frevo superior aos blocos de rua, ou se não os blocos de rua superior ao frevo, eu estou sendo etnocêntrico, colocando uma cultura superior à outra. Mas, se eu separar os blocos de ruas com os blocos do frevo, eu estou relativizando. O que é relativizando? Eu estou analisando esses dois mundos, essas duas práticas, dentro de sua própria realidade. Agora, quando eu pego essas duas práticas e distingo e separo, não. Olha, blocos de rua não tem nada a ver com frevo. Blocos de rua não tem nada a ver com carnaval. Blocos de rua não tem nada a ver com o período, né, de festa. Aí sim eu estou contribuindo para a separação. Então, esse relativismo pode sim levar a uma separação. E sendo que, na verdade, a ideia aqui não é etnocentrismo, ao mesmo tempo não é ter essa ideia de separação e segregação, mas perceber de como essas culturas elas se desenvolvem a partir do contato com outras, tá? É entender os blocos de ruas, juntamente com o frevo, a partir de um período de manifestação cultural que pertence à identidade do Brasil. É para além daquilo que se apresenta, tá, pessoal? E o etnocentrismo, ele provoca muito racismo, xenofobia, patriotismo, nacionalismo e exageros. O professor, e o que é xenofobia? Xenofobia é quando você acaba julgando ou criticando o outro devido à sua origem, devido à sua cultura. Ocorreu recentemente práticas de xenofobia, né? Junto aí, né, no reality, né, do Big Brother Brasil, onde uma das participantes, Juliette, ela estava sendo julgada e criticada. É apenas uma amostra, tá, pessoal? Apenas um exemplo para que vocês consigam perceber de como a xenofobia, a representa a xenofobia, onde ela, pelo fato de pertencer à cultura nordestina, né, ela foi julgada, criticada por diversos agentes, né, diversas pessoas que estavam ali devido à sua origem. Né? Então, quando você acaba julgando o outro ou criticando o outro, criando preconceito, sendo racista, devido ao local de fala do outro, devido à origem do outro, tá, pessoal? Então, aqui é uma prática de xenofobia, tá ligado ao preconceito de regiões, tá? E aqui o relativismo. Observe, meu Deus, eles não usam roupas, o choque cultural. Lembra aquela ideia do cuscuz que eu falei para vocês? Pronto. Meu Deus, eles não usam roupas. Olha, eles não usam penas. Aqui é uma forma de choque cultural. Relativismo. Por que relativismo? Porque cada um está analisando suas próprias ideias. Eles estão assustados porque eles estão percebendo que os povos indígenas não usavam roupas. Os povos indígenas estão, assim, tomaram choque porque eles não usavam penas. Então, aqui é relativismo, analisando cada uma dentro do seu mundo. O que não pode ocorrer aqui é a separação. Não.
Você não pode chegar perto de mim porque você não usa pena. Você não pode chegar perto de mim porque você não usa roupa. Aí, se isso ocorrer, ocorre uma segregação. Aí é algo negativo, tá? Então, nem segregação e, ao mesmo tempo, nem etnocentrismo. Beleza, pessoal? E o nosso momento da atividade é apenas uma questão, né? Eu sei que vocês estão aí se preparando para a prova, né? Enfim, estudem bastante. Eu sei que vocês são capazes, mas faça aí essa atividade de sociedade e cultura, por favor. Então, etnocentrismo é uma atitude em que os indivíduos reduzem todos os fenômenos sociais àqueles que conhecem. Considerando a afirmação acima, é incorreto afirmar que. Eu quero saber, dessas 5 opções, tem uma que está incorreta. Você vai lá, marca a opção incorreta, pessoal, tá? Escreva no caderno, no caso, vai ter que escrever essa questão no caderno, coloca a data que você assistiu, envie para o seu professor de Sociedade e Cultura a opção correta. Beleza? Do mais, encerra a aula de hoje com essa seguinte frase: seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não pelo amanhã. Tá, pessoal? Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. É sempre um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento. E eu sei que, de alguma forma, de forma direta e indireta, vocês também estão conseguindo aí acompanhar e entender os conteúdos que eu estou programando juntamente com seus professores aqui na videoaula. Tá, pessoal? Do mais, espero vocês na próxima semana. Não esqueçam de fazer atividade. E valeu, pessoal! Boa sorte, viu? Sucesso!